E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje nós vamos falar sobre fotografia, então. E como é de praxe, de quem eu sou, como eu gosto das coisas, eu quero primeiro lançar um versículo para você meditar. Que você não deve temer as coisas, porque o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Beleza? Bora, Paulo, então? Sem mais delongas, meu nome é Franz Siller. Esse é meu nome, é Franz Siller Rodrigues. Sou conhecido como Franz Rodrigues, fica mais fácil. Trabalho com a Kátia Rodrigues, Kátia Picancio Rodrigues. Ela é especialista em newborn e eu sou especialista em eventos e ensaios. Aniversário infantil, casamento, essas coisas e eventos sociais, assim, eu me meto a besta mesmo, porque eu gosto para arrebentar. Então vamos lá. Eu sou proprietário da Fotos F3, eu e a Kátia. Nós desenvolvemos nosso trabalho, nossa marca, ao longo de 15 anos. E hoje eu quero passar para vocês o melhor que eu puder. Vou me dedicar 150%, suar a camisa mesmo para poder te entregar aquilo que for necessário. Estou aberto então para perguntas e respostas sempre que necessário e que der para fazer, a gente quer fazer então um tempo de pergunta e resposta para que você possa ter aí uma melhor qualidade de aprendizado, beleza? Antes de mais nada, então, esse sou eu e a Kátia. E aqui algumas coisas sobre nós. Eu acredito em história de pessoas. Se tem uma coisa que me move é saber história de pessoas. História de pessoas faz com que eu possa fotografar buscando o melhor perfil, o melhor ângulo que ela gosta, o que ela se apaixona, e tirando de foco aquilo que ela não gosta dela, entendeu? Essa é a jogada. Então contar a história de pessoas através da fotografia para mim é maravilhoso e saber sobre histórias. Eu adoro histórias, histórias da Bíblia, histórias de pessoas, mas não sou uma pessoa de ler sobre histórias. Eu gosto de ler sobre aprendizado. Então a minha paixão é transformar o mundo. Se tem alguma coisa que me move, que me faz, essa paixão de transformar o mundo e levar as pessoas para um caminho melhor, um caminho mais claro, mais limpo, principalmente o que leva para o reino. E a minha paixão é ser apaixonado por pessoas também. Isso realmente faz total transformação na minha vida. Eu acredito numa fotografia humanizada. O que eu quero dizer com isso? É que não é aprender a pose e falar para a pessoa faz isso, faz aquilo, mas é mostrar para ela como ela fazer, para se sentir valorizada, se sentir acolhida, sentir que ela é realmente importante. No momento que eu estou fotografando, aquela pessoa que está à frente da minha lente é a pessoa mais importante da vida. E aí, outra coisa importantíssima na fotografia humanizada, no meu ponto de vista, é a escolha dos looks e o apoio o tempo todo. Escolha do look, eu quero dizer assim, não só a roupa que ela vai usar, para o ambiente que ela vai usar, mas sim a maquiagem, o cabelo, coisas que a gente pode sugerir e ajudar a pessoa a se sentir mais poderosa, sem alterar muito quem ela é, apenas valorizando o ponto melhor dessa pessoa, beleza? Então nós vamos apoiar você o tempo todo, essa é a minha fotografia, essa é a minha expressão, e a pergunta que eu faço para você, quer ter boas experiências, ter experiências? Então vamos lá. E a primeira coisa que eu quero então que você preste atenção realmente, que são as instruções iniciais para ter um bom desenvolvimento, é que você anote tudo, tenha compromisso e não afine para treta, vai para cima. Se alguém te confrontar, tenha que um entendimento que é para o seu crescimento. Não fique aí achando que é um confronto no sentido de afrontar, no sentido de te humilhar. Não, não, não. O confrontar, que eu quero dizer, é te botar em pilha para você ir para um nível melhor, beleza? Então, os maiores erros que eu vejo que as pessoas têm são erro no equipamento. E o maior erro do equipamento é não conhecer o seu manual, conhecer o seu equipamento, então a instrução é necessária. Bacana? E a outra coisa importantíssima para você desenvolver, e eu gostaria que você prestasse atenção muito nisso aqui, é o ciclo do autodesenvolvimento. Imagine essa xícara dividida em 4 partes. Tá? Dividido em 4 partes. Essas 4 partes, cada quadrante aqui é para formar uma roda para girar a tua vida. E a primeira aqui é o querer, a segunda aqui é conhecimento, a terceira é prática e a quarta é a habilidade, que é onde você tem uma roda completa para girar a tua vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre querer. Querer é tomar decisão. Tomar decisão é anular as outras opções, outras alternativas, enfim, ter empenho naquilo que você vai fazer. E realmente, então, se você está aqui, queira realmente aprender da fotografia. Se você vai se dedicar a uma célula, se você vai se dedicar a um culto, se você vai se dedicar a um estudo, se você vai se dedicar, vai querer ler um livro, se empenhe para terminar, se empenhe para fazer o seu melhor. Bacana? Então, ele parte de decisões, crença, convicções e empenho. Decisão, como eu disse, a palavra original vem
do grego, que quer dizer do latim, né, que vem de tomar decisão, de abrir mão de outras ações e seguir a que você determinou em sua vida. Crenças são aquilo que você realmente acredita, são várias crenças que vai criar uma convicção. Ou seja, você acredita que a fotografia é legal, você acredita que a fotografia dá boas imagens, você acredita que a fotografia leva tempo para aprender, você acredita que a fotografia é algo que pode transformar outras vidas, mas você acredita que a fotografia pode transformar a sua própria vida. São crenças que você vai enraizando e conforme a gente vai desenvolvendo junto aqui, você vai criando a convicção de que a fotografia é este caminho mesmo. Bacana? E o empenho é quando você se empenha realmente para fazer algo e não faz, eu acho que vou fazer. Se você acha que vai fazer, eu já vou dizer uma coisa para você. Levanta e anda. Não sou Pedro, mas vou dizer isso para você. Levanta e anda porque o negócio não vai funcionar dessa maneira. Só que eu tenho uma triste notícia para você. Isso vai ser uma desgraça na sua vida inteira. Porque se você não se empenhar naquilo que você se propõe a fazer, ou seja, se na menores das dificuldades você sofre dificultoso, e é porque você não colocou sua mente empenhada em fazer aquilo, então quer dizer que ao longo da sua vida você vai mais sofrer do que ter resultados. Mas eu quero que você vá para um nível melhor, beleza? Conhecimento. Como é que se pode ter conhecimento? França, eu posso ter conhecimento. Mas nesse momento aqui, você não simplesmente vai ter conhecimento. Conhecimento você pode ter pelo YouTube, por TikTok, pelas redes sociais, por livros, por cursos, treinamentos. Mas aqui nós vamos te dar um negócio mastigadinho, em linha, em sequência, para que você possa evoluir e dar um resultado realmente desejoso, maravilhoso para você. E aqui é uma das coisas que, se você, na verdade, se qualquer um desses, se você quebrar esse quadrante, qualquer um pedaço disso daqui, desse 25% dessa roda, você não vai ter o resultado necessário. Mas isso aqui é a parte mais complexa, na minha opinião, porque é a parte da prática. Porque você vai praticar, 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 praticar. E às vezes você vai por um caminho praticando, 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 e não vai dar o resultado que você quer. Você tem que ter flexibilidade para ir por outro caminho para te dar o resultado que você deseja e é necessário. Bacana? Então você vai abrir muitas das vezes picadas no meio do caminho. Você vai estar numa floresta, vai estar abrindo o caminho no facão, no dente. Mas vou te contar, muita gente já fez esse caminho. Então é só fazer a pergunta certa que esse caminho já vai se abrir na sua frente como uma mágica. É como se estivesse jogando videogame e tem uma porta ali que você não tem a chave. Na verdade, você nem consegue ver essa porta. Mas quando você pega a chave que é a pergunta certa, essa porta abre de uma maneira extraordinária e excepcional. Então pratique, pratique, pratique. E hoje, nesse curso, você vai ter a oportunidade de praticar várias vezes e a gente vai trabalhando em cima disso. Bacana? Então, se você praticar muito, você vai ter o quê? Habilidade. É impossível você ter habilidade se você não tiver prática. Beleza? Então vamos lá, nós tivemos então a habilidade, então aqui está o quadrante para você dar uma olhada. Então o querer é decidir e estar receptivo, conhecimento através de livros, cursos, estudos, mentoria, não é metopria, mentoria, congresso, internet, treinamento, aí vem a prática, que você vai praticar, 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 novas experiências, o que deram certo, você vai replicar ela, e você vai praticar, praticar, testar, 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 até que você venha a ter habilidade. Bacana? Então, você entendeu um pouquinho, já pratique. Daí você testa sempre, vai praticando mais, e o que não deu certo, você joga para o lado e busca novas experiências, pratica, pratica, pratica até ter habilidade. Ok? Show de bola, então? Então, olha essa frase que é Henri Cartier-Bresson. Se você não sabe quem é Henri Cartier-Bresson, eu vou sugerir que você procure alguma coisa sobre ele na internet. Ele é um dos maiores fotógrafos que já existiu e é um cara excepcional, mas as frases dele são extraordinárias. As primeiras 10 mil fotografias são as piores. Parece absurdo, né? Pois é. Mas você só vai perceber isso quando você estiver lá na frente. No começo você vai só as suas fotografias mais ou menos. E às vezes se alguém falar que sua fotografia não tá legal, na verdade eles vão evitar de falar isso, tá? As pessoas têm essa tendência. Mas as fotografias vão estar mais ou menos e você vai precisar melhorar. E aí, na hora que você estiver num nível lá em cima, você vai olhar e falar, cara, minha fotografia era ruim para arrebentar. Poderia ser melhor. Às vezes sua fotografia tem um significado absurdo e as pessoas não perceberam isso. 10 mil fotos, na verdade, não são muitas fotografias. Agora, 10 mil fotos do mesmo ponto ou do mesmo produto, de pontos de vista diferentes, de maneiras diferentes, cores diferentes, aí sim faz a maturidade vir. Porque 10 mil fotos, você vai para um evento de um casamento, por exemplo, você faz 3 mil fotos frouxo. Então, 3 casamentos, você faz quase 10 mil fotos.
Então, não é bem necessariamente dessa maneira. Mas como que Art Eberson trabalhava, ele não fazia fotos igual casamento, sequências, muitas fotos. Ele fazia fotos esporádicas ou fotos pensadas, tratadas, pensando no resultado. Então tinha todo um porquê por trás disso, ok? Show de bola! E agora nós vamos falar da não fotografia, que é uma coisa importantíssima. Tomar minha aguinha aqui. A não fotografia é quem está por trás dessa câmera. Então, conforme você está com o seu espírito, com a tua mentalidade, com a tua alma focada e direcionada, ela vai refletir sim na sua fotografia. E a não fotografia, embora ela permeie a fotografia de uma maneira direta e indireta, ela é necessário você trabalhar ela. Então, se você não está num dia legal, não saia para fotografar. Se você não está num dia legal, mude seu mindset, né? Eu tenho mania assim, se eu não tô legal, eu chego no local, eu mudo, dou um sorriso por alguns segundos dentro do carro antes de sair para fotografar, mudo completamente meu ânimo e vou fazer. Às vezes, não estou com muito ânimo de fazer, acontece isso. Embora eu seja uma pessoa muito animada, entusiasta para essas coisas, às vezes eu não estou legal. Então eu preciso usar de artifício para que o meu cérebro comece a mandar bioquímica positiva para transformar os meus pensamentos e as minhas ações e assim ter um resultado melhor do que esperado. Sem contar que eu oro toda vez que eu vou fazer um trabalho, certo? Então, na fotografia, nós temos as profissões que ela pode desenvolver, os problemas fotográficos, equipamentos, trabalhando de ligar a câmera, sobre livros de poses, livros de prática fotográfica, livros sobre a prática da iluminação perfeita. Esses 3 livros, eles são de Roberto Valenzuela, você pode comprar na Amazon, você pode comprar em algumas livrarias aí. São livros que têm uma média de 300 e poucas páginas, 400 páginas. São livros que eu já li pelo menos 4, 5 vezes e eu vou te contar que de tempo em tempo eu tenho que reler ele, porque é muita informação, eles são maravilhosos, então é interessante isso, ok? Agora é a hora de ralar. O que você vai fazer então? Você vai parar o que está fazendo agora e vai fazer uma fotografia. Vai pegar o seu celular, sua câmera, e vai fazer. Ah, mas eu não sei como fazer. Não importa. Veja o que você quer fotografar, pense por que você quer fotografar e qual o resultado que você quer ter dessa fotografia antes de clicar. Mas você vai fazer de uma maneira específica. Ou seja, você vai fazer apenas uma foto e se você tiver alguém perto de você, faça uma foto de uma pessoa. Bacana? Que orientação que eu faço, que configuração que eu faço, aonde eu faço, vai, não importa. Faz a fotografia do jeito que você achar que é certo. Depois nós conversamos melhor. E agora então, uma pausa para você poder fazer isso. E aí, voltando agora à não fotografia, nós vamos falar então sobre que o mapa não é o território. O mapa é uma representação ou um planejamento, é uma representação daquilo que você imagina ser o melhor, o certo. E dentro disso nós temos a não fotografia, que eu falei um pouco para vocês, a fotografia, configuração, iluminação, composição de práticas, ok? Eu não sei porque está bugando aqui, mas beleza. Então, antes da fotografia, como eu falei, há uma pessoa, e eu não faço ideia por que ele está dando esse chute. Que doido isso. Então, assim, a nossa fotografia é como você enxerga o mundo. O que você enxerga o mundo tem a ver com os seus propósitos, com as suas experiências e sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa mais melancólica, você tende a ver as coisas mais emocionais, tende a ver as coisas mais amarelas, se sente mais agradável com iluminação mais amarelada. Então, é esse tipo de identidade que você tem. Isso interfere completamente no final da sua fotografia. Eu, como sou uma pessoa ah, atemporal, meio bagunçado no sentido, gosto de muita coisa, às vezes você vai ver minha fotografia de um jeito, às vezes você vai ver de outro. É doideira isso. Eu queria saber o que tá dando de errado. Tá bugando essa parada. Beleza. Mecanismos acionadores básicos que podem garantir seu sucesso é a paixão, a sua crença, as estratégias, a clareza dos seus valores, energia, o poder da união e o domínio da comunicação. E nesses 7 mecanismos aqui, eu vou dar uma passada rápida, não vou me ater muito isso aqui. A paixão é aquilo que te move, que se realmente te apaixona dentro da fotografia, o que te apaixona em imagens, o que te
como a ver o contraste, são as cores, é o preto e branco, é o claro e escuro, é uma cor mais lavada? O que que te apaixona dentro da fotografia? Não só na fotografia, você pode fazer essa pergunta em qualquer área da sua vida. Quais são suas crenças? No que você acredita? O que te traz convicção sobre isso aí? Quais são as estratégias que te movem para chegar onde se deseja? Ah, eu quero fazer fotografia. O que que te impede de chegar a uma fotografia melhor? Com base nisso, você vai poder criar uma estratégia para transpor esses limites e poder saltar por cima desses muros. Clareza de valores. Se você souber por que você toma certas decisões, vai ser saber quais são os seus valores. Se você te trazer clareza para tua mente, que são esses valores que ajudam você a tomar decisões, pra, ou como vai fazer a fotografia, por que quer fazer a fotografia, qual é o sentido dessa fotografia, e você deixar claro isso para sua mente no raciocínio lógico, na maneira consciente, isso vai te ajudar e vai te poupar estresse futuro. E vai te impulsionar frequentemente. Isso vai te gerar o quê? Energia. E a energia, ela tem dois mecanismos. A energia mental, né, que é da tua alma, e a energia que podemos dizer que é a física, é do que você se alimenta. Se você é uma pessoa que se alimenta de alimentos que são mais difíceis de digerir, e você é tipo uma feijoada depois do almoço, você vai ficar lento para arrebentar. Agora, se você comer uma saladinha, uma coisa mais leve, você vai ficar mais hábil a se movimentar mais rápido. Agora, energia mental, que eu quero dizer, espiritual ou energia na sua alma, tem a ver com o seu emocional. Então, quando você determina que você é uma pessoa entusiasta, uma pessoa firme, uma pessoa que age, você já automaticamente coloca energia em você mesmo e vai. É como se colocasse uma bateria com propulsão sei lá, ligasse você com energia nuclear, entendeu? E eu tenho essa facilidade de usar essa energia. Mas foi treinamento, não veio do nada, assim não. E o poder da união, o que quer dizer poder da união? Você sozinho é uma ilha, velho. Em uma ilha você não vai conseguir mudar esse negócio. Você vai precisar de alguém que te ensine, algumas pessoas que te inspire, eu que posso te ajudar também falando alguma coisa para você, o teu vizinho que te ajude a alguma coisa enxergar de maneira diferente. Então, muitas das vezes, as pessoas do seu lado, elas podem te ajudar a conseguir a ter objetivo, conseguir suas metas, a fazer suas tarefas de maneira muito mais relevante, de uma percepção diferenciada. Não quer dizer que essas pessoas vão tomar as decisões para você ou fazer da maneira que te obrigar a fazer da maneira que você não deve ser obrigado a fazer da maneira que elas pensam. Às vezes nós temos autoridade sobre nós, é uma pessoa com autoridade, mas ela é autoridade em uma certa área, não em todas as áreas. E às vezes ela pode te dar um conselho que você tem que pensar e repensar se realmente aquele conselho está de acordo com aquilo, com suas crenças e com aquilo que você estava pensando, no sentido de que ela tem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que é mais fácil. Imagine você pegar a sua avó, que trabalhou na roça, e você pedir para ela orientação sobre investimento na bolsa de valores. Vai dar certo? Vai dar ruim. É a mesma coisa. Então, procure ter orientadores, mestres, discipuladores naquela área que ele tem um certo conhecimento, e aí sim é interessante. Mas é necessário que você tenha união com pessoas, comunidade, que você sente para almoçar, tomar um café com essas pessoas e troca ideia com essas pessoas. Principalmente aquelas que estão num nível acima que você. É interessante, é um investimento barato, sabe? Você muitas das vezes ir pagar um café para a pessoa que você vai gastar 40, 50 reais. Um café com a pessoa. Que você vai extrair informações fantásticas, essa pessoa que vai te animar. Né? Se você fosse pagar uma consultoria, você iria pagar mais ou menos 700 reais. Olha só o que se pode. Tudo bem, consultoria é focado por isso. Mas você, além de estar criando um relacionamento, laços com essa pessoa, que é duradouro, ainda vai estar aprendendo. Então, é um investimento, no mínimo, curioso e importantíssimo. Domínio da comunicação. Aqui eu poderia falar muita coisa, mas eu quero falar só de uma coisa: é saber falar o que você deseja. Fazer a pergunta certa. Isso é para o teu cliente, é para se você vai fotografar, para você mesmo, comunicação interna, comunicação externa, para os seus mentores, para os seus discipuladores. Saber ter domínio da comunicação, ou seja, saber fazer as perguntas certas que possam agregar para você é maravilhoso. Ah, mas eu não sei o que perguntar. Comece com perguntas bobas muitas das vezes, mas comece para você, entendeu?
Porque às vezes, no começo, a maioria das respostas já está dentro de você. Depois de um tempo, você vai tendo dúvidas realmente e você pode abrir o verbo. Às vezes, você só precisa ver se a orientação que a pessoa está te dando através das perguntas está de acordo com aquilo que você leu, aprendeu, estudou. E às vezes é para tirar uma dúvida, que é uma palavrinha só que ela fala e faz total diferença. Bacana? Então, qual é a riqueza dos reis? É o poder. É o poder da decisão, o poder da comunicação, o poder do conhecimento especializado que nós temos hoje, e o poder da ação e metas ou objetivos. E dentro das metas aqui, nós podemos pensar assim: um objetivo é uma coisa maior, metas são várias metas que você vai atingir para atingir um objetivo. Debaixo das metas você tem várias tarefas, ou seja, imagine você pegar, deixa eu pegar um problema grande aqui, um problema de economia que você não entende nada, que é um objetivo, né? Aí você divide ele por metas. O que você vai aprender? Quais são as metas que você precisa aprender para você entender aquele objetivo? Essas metas ainda são grandes, nós vamos diminuir ela por tarefas. Então vai pegar uma dessas metas, por exemplo, você quer entender a economia americana, né? Você está querendo entender a economia global da Bitcoins, por exemplo. Então você pega a economia americana e você divide ela por setores. Quem foi que são as pessoas por época, quais são os seus pensadores. Então você dividiu ela em várias partes. Agora você vai pegar essas partes grandes dessas tarefas, dessas metas, e vai diminuir ainda mais. Quem foi tal pessoa, o que ela aprendeu, o que ela disse e quais são os fundamentos que ela trouxe que se usam nos dias de hoje. Então você vai dividindo isso em tarefas pequenas. Na fotografia é a mesma coisa. Quero aprender newborn. Beleza. Vou chegar, pegar a câmera, vou pegar um bebê, vou fazer fotografia? Não. Então eu vou aprender newborn. O que preciso aprender para aprender newborn? Então, o objetivo principal é aprender newborn. Qual é o segundo objetivo? Essas metas que você vai colocar? Saber que tipo de equipamento, depois tipo de poses, tipo de crianças, quais são os tipos de materiais que se usam no ensaio, qual é o tipo de iluminação, e aí você vai fazendo pequenas tarefas em cima disso. Vamos pegar lá, equipamento. Quais são as tarefas? Eu preciso de fazer a lista de equipamento. É uma tarefa, né? Dessa lista de equipamento, quais equipamentos que eu já tenho? É uma outra tarefa. Desses quais eu não tenho? Opa, outra tarefa. Desses quais são os valores que eu consigo comprar? Quais são os valores? Tá, beleza. Já consegui outra tarefa. Desses que eu já sei quais são os valores, quais eu posso comprar? São outra tarefa. Dos quais eu não posso comprar, eu tenho que comprar novo? Aí você já responde, é outra tarefa. Desses que eu preciso comprar, que não precisa ser novo, eu posso comprar usado de aonde? Então você vai criando uma cadeia de informações para chegar ao seu objetivo maior. Na fotografia de evento na igreja é a mesma situação, não muda a complexidade muitas das vezes. Vai ter uma ordenação de um pastor e você vai fotografar essa ordenação com o celular, com a mirrorless, com uma DSLR, não importa qual câmera. Vai ter ordenação. Como é o rito do culto? Se você souber previamente, às vezes não tem isso aí. Mas você consegue já imaginar que lado eles vão estar, onde eles vão ajoelhar, aonde vai vir o óleo de unção. Entende que isso vai ter essas coisas que vai te ajudar? Beleza? Então, isso vai te ajudar. Essa é a riqueza que os reis tinham. Antigamente foi dinheiro, depois foi o poder em si de mandar as pessoas, o conhecimento, agora é o poder da ação e do conhecimento, né? Bora lá então. Eu não sei que tá bugando aqui meu negócio. Aqui. Fórmula do sucesso e o que você quer. Você quer um conhecimento especializado? Então tem ação, decisão, acuidade sensorial, ou seja, tenha analisar se aquilo que você está conseguindo realmente está dando certo, e a flexibilidade para se adaptar. Não deu certo dessa maneira, que maneira eu posso fazer para resolver? Muitas das vezes as respostas, as soluções, respostas que você procura, elas estão apenas 50 centímetros. O que eu quero dizer com isso? Você vai dar 50 centímetros, um passo para um lado, um passo para o outro, para cima ou para baixo, você vai ter uma outra fotografia. Nivelamento. O que é fotometria para você? Então, agora nós estamos entrando na parte da fotografia e eu quero te fazer uma pergunta. O que é fotografia para você? E eu não sei se eu te dou a resposta agora, mas eu vou te dar. A fotometria é quando você deixa a iluminação adequada para fazer uma fotografia, ou seja, tem um equilíbrio através da câmera para você fotografar. Beleza?
Eu, teimoso. Eu vou dar uma saída aqui e vou dar um Ctrl F5 novamente, eu ver se isso funciona. Acho que sim. Beleza. Então, o que é fotometria, o que é uma exposição fotográfica para você e o que é uma composição fotográfica para você. Então, para você entender isso, nós temos esses três pernas do negócio. Na verdade, cara, se você procurar na internet, sabe que é um tripé, né? É o tripé da exposição. E na verdade não é um tripé, porque o ISO não necessariamente se enquadraria aqui. Mas, na tecnologia que nós temos, se torna fácil entender dessa maneira. Então, nós vamos lá. O que é fotografia? Fotografia ela vem do grego luz, né? Que é um instrumento de escrever, gravar, desenhar, pintar. Grafé, que vem da escrita, que significa desenhar com a luz constantemente, ou com o contraste que dá ali entre o claro e o escuro, né? E essencialmente é a técnica de criação de imagens em meio de exposição luminosa, fixando em uma superfície sensível, que no caso seria pelo sensor da câmera que se grava essa imagem no cartão de memória, né? Então, o mais louco de tudo isso, embora aqui fale né, 1826, provavelmente entre 1824 e 1826, o francês José Niepce, o Dancret, né? José Niepce foi o primeiro, Dancret junto a ele, que deixa famosa a fotografia, que ele vende para o governo francês, foi atribuída a ele. Mas isso é uma controvérsia absurda, porque em vários lugares, tanto da Europa como nos Estados Unidos, já tinham pessoas desenvolvendo o mesmo equipamento, a mesma situação. Então, há algumas controvérsias, mas aceito então essa parte aí. Inclusive, na mesma época, de 1830, mais ou menos, nós temos um francês que está morando no Brasil, acho que é em São Paulo que ele tá, em Limeira, não lembro o lugar, cara. Mas o fato é que ele é o cara que incunha a palavra, ah, a fotografia em si, porque se usava o daguerreotype. Então, um francês morando no Brasil, que se tornou conhecido, Hércules, acho que é o nome dele, Herculano, Hércules, alguma coisa assim, do imperador, então ele foi trazido até por ele aí, né? Então, recursos básicos, que é isso, velho? Recursos básicos nós temos que entender. A máquina fotográfica, ela tem um objetivo que vem na frente, que muitos chamam de lente, né? Deixa eu explicar bem isso aqui. Lentes é o vidro. O conjunto de vidros dentro de um tubo com a parte eletrônica se chama objetiva. Mas todo mundo fala lente, uma galera fala lente e não tem problema nenhum com isso. Eu às vezes bugo minha cabeça com isso, mas é lente, tá bom? É lente, objetiva e tá tudo bem. Modo de disparo, ISO, white balance, que é o balanço do Brasil, balanço de branco. Balanço do branco. Visor de LCD, cartão de memória, flash, formatos da imagem, sensor, pode fazer foto e vídeo. No objetivo nós temos então tipos de zoom, fixa, comprimento focal, o foco digital, né, também nós temos, o foco, profundidade de campo, as lentes especiais e divisões de granulares normais e teles. E aqui nós temos um esquema do Nikon, e eu peguei o da minha mesmo. Então aqui nós temos aqui, eu vou começar ali pelo lado direito, número 10, ali é onde eu liga e desliga. Então você liga e desliga a tua câmera bem naquele botão ali onde que bom, liga e desliga, entendeu, né? E é o meio 11 ali, é onde você tem um disparador. Ele pode ser configurado em outro lugar, mas basicamente o disparador, quando vem no original, é ali. Se você clicar com o dedo indicador ali até uma parte, até metade, ele vai focar para você. Depois você termina de apertar. Se você apertar tudo uma vez, ele vai simplesmente registrar a foto. O 12 ali, ele vai te dar um botão de mais e menos, ele vai te dar, assim, se você quer realmente dizer para esse local, a parede da igreja é realmente preta e escura, então você vai deixar mais escurinho, menos. Ah, não, a parede é branca realmente, a menina está de vestido branco mesmo, porque a câmera ela enxerga tudo cinza médio, então você tem que dizer para ela onde é preto, preto, onde é branco, branco, ok? Daí nós temos ali o 5 é a alça, onde se coloca a alça do seu pescoço, que é um lugar que você tem que cuidar bastante. O 13 é a direção onde está o seu sensor, ou seja, você consegue saber qual é a direção do seu sensor, e milímetros para o primeiro vidro que está na lente,
Então, ou seja, dessa direção aqui, você consegue saber onde encaixa a câmera encaixa bem aqui a lente, né? A objetiva. Então, o primeiro vídeo vai estar mais ou menos aqui, então você sabe que daqui até a direção do seu sensor tem tantos milímetros, 25 milímetros, 50 milímetros, tá bom? 14 é uma tela LCD que mostra as informações aqui para você. Aqui é sapato onde você vai colocar o flash, aqui é o microfone, aqui é os modos que você vai usar. Um aqui é o microfone estéreo, tá aqui em cima, eu já disse, né? O 2, disco do modo de obturação. Cadê o 2 aqui, que é uma rodinha antes na Nikon. Aí o 3 aqui é um modo de disparo que você tem, um modo que você tem lá de configuração. Por exemplo, ali tá o 3 está ali no A, né? ASP. O que quer dizer o A? A quer dizer prioridade de abertura. O S é prioridade de velocidade, P de programado. Em cima, que está atrás do negocinho aqui, é um M, que é de manual, ou seja, você vai regular completamente a câmera. Depois você tem aqui, né, modo automático, modo de cena. Aqui você faz uma configuração no modo automático, em qualquer modo que você vai fazer aqui do MASP aqui, você pode configurar para ficar no 1 ou no 2. Você pode fazer 3 configurações na tua câmera. Então, por exemplo, você está dentro da igreja, tem uma iluminação. Aí mudou para uma luz cênica. Então você pode fazer essa configuração no segundo. Mas a maior parte da coisa vai ficar uma luz amarelinha. Você faz uma configuração para o M, entendeu? Então toda vez que você mudar aqui, nessa direção aqui, ele vai estar naquilo que você deseja. E quando você entra aqui no modo cena, ele vai aparecer na tela para você várias cenas. Noite, praia, florescendo, um monte de situação. Bacana? Então, vamos pro próximo aqui. Não contei, né? Aqui é a sapata do flash, onde entra o flash. E esses pinos de contato. Às vezes você coloca um rádio flash aqui para disparar o flash fora da câmera, beleza? Aqui esse pontinho aqui, não sei se vai mostrar depois, mas você consegue regular o grau que você está enxergando. Por exemplo, quem pessoas usa óculos, então ele mexe aqui. Bacana? Aqui você vai mudar o botão para velocidade. A abertura vai ser aqui nesse botão da frente. Deixa eu ver aqui mais. Aqui se muda o modo de flash, para levantar o flashzinho que tem aqui nesse caso. Tem umas câmeras que não tem. Que mais? E aqui, ó, o 8, como que a tua câmera vai enxergar a luz que ela está em cena? Amplo, mais fechado ou pontual? Nós vamos entrar em detalhes, talvez, lá na frente. Bacana? Olha lá de frente aqui, como que fica de frente. Então nós temos aqui, ó, flashzinho, pop-up aberto. A ideia é evitar de usar isso daí em momentos estratégicos só que você vai usar. O lente zoom, por exemplo, vai dar ruim, vai dar uma sombra. Aqui é onde encaixa a lente, aqui é um espelho que tem aqui em cima, aqui são os pontos de contato onde você encaixa a tua câmera e gira. Umas giram para lá, outras para cá, depende da câmera, do modelo da marca da câmera. Esse botão aqui, a minha é configurado para outra situação, inclusive o de trás também. Aqui você vai regular também você vai mexer com o flash, mexer com as paradas que você vai regular. Aqui é um botão onde você aperta ele para desencaixar a câmera, a lente, tá? Aqui é o Bracketing. Bracketing é assim, você quer fazer 3 fotos, uma com a exposição certa, uma com a exposição um ponto mais claro, um ponto mais escuro. Então você regula aqui. Você fala que eu quero fazer com 0,7 avos de 0,7, uma porcentagem, 0,7 de mais claro, mais escuro, ou 0,3, ou um ponto. Então ele é sempre assim dividido. Ela pode ser dividida em outra forma, mas geralmente ela está 0,3, 0,7, 0,1, 1,3, 1,7 e 2 e assim sucessivamente, beleza? Claro que ela tem um limite. No caso do bracket, se eu não me engano, é 3 ou 5, depende da câmera. Aqui é um painelzinho aqui onde vai colocar os cabos, por exemplo, tem um microfone, tem entrada de descarregar a tua câmera, descarregar essa imagem, mini HDMI, fone de ouvido, acho que aqui que é descarregar, sei lá. Enfim, tem coisa pra caramba aqui. Aqui é o infravermelho, deixa eu ver aqui mais. Aqui você regula o flash também. Tem mais alguma coisa que não deu pra ver lá? Lembra do botão de regular a abertura da lente? Tá aqui, ó, esse aqui. Modos de foco. Então, no modo de foco nós temos autofocus, modo servo, que é no caso da Nikon é FC, modo contínuo, modo de seleção automática, seleção 3D. O que muda nisso? Cara, depende de como você vai fotografar. Em média, na maioria das vezes,
eu estou com o servo contínuo. O que eu quero dizer com isso? Eu foco, com meio foco, aperto o obturador pela metade e ele começa a seguir. Só que eu tenho que refocar toda hora, todo momento eu tenho que estar focando. Bacana? Modo simples é um pouco mais simplificado que isso. O automático ele vai fazer a busca para você. Aquilo que esteja se mexendo, ele vai procurar foco para você. Na Nikon, na Canon, é ruim para burro esse negócio aqui. O 3D, né, é mais ou menos. Toma minha água aqui. Então, isso difere. Agora, na mirrorless, isso aqui é fantástico. Esses níveis aqui é tipo nível hard mesmo. Na verdade, acho que só colocando automático não resolve toda a vida. Pontos de foco. Então, tem algumas câmeras que elas têm 9 pontos de foco, outros 50, outros... Na mirrorless, tem umas que tem 400 e ela vai pedrada. Então, toda vez a área que você olha por dentro da tua câmera, ela é a área focada, a área que pode focar. Na minha é uma linha na horizontal no meio, e como se fosse uma bola um pouquinho mais para cima no meio, no meio da câmera. Então ela tem 51, se eu não me engano, pontos de foco. Não é muito. É bastante da minha que eu tinha, mas que era 20 e pouco, mas não é o 400 e pouco. Aqui os modos. Então, nos modos criativos, nós temos aqui o programado, o S, que aqui é Nikon, tá? E aqui é Canon. Então, é PASM, né? O MASP. É manual, prioridade de abertura, prioridade de velocidade e programado. Programado você muda lá, ele faz tudo para você. Daí você pode mudar a velocidade ou a abertura conforme você deseja, né? Lembra do que eu falei para você lá no bracketing ou no mais e menos? Então, lá ele mostra isso. Então, no caso da Nikon, tem isso. Agora, quando você coloca no modo automático, ele vai fazer tudo para você. Se você não sabe fotografar, não faz ideia como ter uma fotometria legal, não faz ideia de nada, mete no automático ou no P. Na verdade, o automático é pior do que tudo. Coloca no P, menos mal. Bacana? Modos de cena. Então, basicamente, você tem retrato, paisagem, close-up, esportes. Mas você tem mais criativos lá. Ah lá, o programado automático, automático com prioridade de obturador, automático com prioridade de abertura e manual. Manual onde se controla a abertura e velocidade, né? E o ISO também. Deixa eu ver o que mais aqui. Os modos de cena e o modo de usuário 1, usuário 2, que é a configuração que você faz. Você pode colocar 1 ou 2 e o manual. Então você pode ter 3, certo? Então tem uma exposição fotográfica. Lembra que eu perguntei? Aqui é muito claro. Então se você fizer a foto e esse na tua... No histograma, que é esse nome disso aqui. Essas partes dos pixels, eles ficarem muito elevados e colado aqui desse lado aqui, a tua câmera, a tua imagem tem tanto branco, que ele perdeu informação. Ou seja, é muito branco, perdeu informação. Se ele ficar completamente do lado esquerdo da tela aqui, desse lado, é muito escuro. Vai ter muita informação. Aqui é o ideal. Ele vem de baixo e trabalha nos médios, trabalha nos claros. Então ele trabalha, tá bem distribuído. Então nós temos aqui claros, né? Toda essa região aqui, daqui até aqui assim, claros, médios e escuros. Muito escuros aqui não é legal. Mas, entretanto, depende do que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer uma high key, que é tudo mais iluminado, ele vai estar do meio, do médio, que assim, vai estar bem baixinho aqui essa montanha. Quando ele chegar aqui assim, ele vai lá em cima. Agora, se você fizer uma low key, é o contrário. Vai estar levantado aqui, e aqui vai abaixo. Beleza? Muita informação, né? Mas vamos lá. Modo de medição. Matricial, ponderado e pontual. Como está escrito lá, matricial quer dizer amplo, todo o ambiente. Ou seja, ele faz uma medição de luz, a câmera ela tenta enxergar e vai dizer para o computador dela, para o cérebro dela, a quantidade de luz que está entrando pela lente, chegando no sensor dela, através de todo o ambiente. Aqui na área central e aqui pontual. Aqui na área central, quando você tem tipo duas pessoas, no fundo é mais claro, e são duas pessoas, ele te ajuda a fazer uma exposição mais correta. Enquanto o pontual, quando é uma pessoa. Bacana? Aqui dá para ficar uns 10 dias falando. Mentira, dá para ficar um tempão. Aqui eu vou tentar resumir para você, para não encher muito a tua cabeça. Como seria então uma fotometria correta? Quando o ponteiro dentro do talento, que você olha lá por dentro da tua câmera pelo visor, ele vai estar aqui, ó, iluminado essa área. Às vezes tem uma bolinha, ou às vezes só ilumina isso aqui. Então ele vai dizer para você
com a luz vermelha ou verde, que aqui ele está fotometrado. Isso é 100% correto? Não, é uma base. Isso às vezes não te agrada, a variação. Às vezes você vai usar com um ponto positivo ou um ponto negativo. Aí detalhe, esse ponto negativo pro lado de cá, ele pode estar pro lado de cá, tá? Você tem que olhar dentro da câmera, dependendo da marca, ele está pro lado contrário. Você pode configurar na maioria das vezes, mas fique esperto. Então, se tiver nessa região aqui, está balanceado. Lembra que eu falei 0.3, 0.7 e 1? Aqui, ó. 0.3, 0.7, 1. 1,3, 1,7, 2. Sucessivamente, certo? Então, se você estiver trabalhando entre esse 1 e esse 1 aqui, ó, tua lente vai estar legal. Tua exposição vai estar legal. O ideal é que ele fique por aqui, tá? Mas, como é uma máquina, ela não sente, ela não consegue ter uma necessidade de ver mesmo necessário, ela faz uma leitura eletrônica, né? Então, às vezes você vai ter que estar com um pontinho a mais aqui, 0,3, 0,7, até um ponto. Às vezes vai ter que estar mais claro para estar bem iluminado o ambiente. E às vezes vai ter que estar escuro. Por exemplo, você vai fazer foto na igreja que tem a parede preta. Ele geralmente vai estar aqui, ó, mais para cá. Às vezes podendo estar mais para cá ainda, mas geralmente vai estar mais aqui. Por quê? Quando você pega o celular e aponta, se você escurecer um pouquinho, a pessoa fica bem exposta, né? E se ele não fizer isso, o que acontece? Como tem mais áreas escuras, as pessoas estão de roupas escuras, mas uma luz em cima dela, ela vai estourar, ela vai ficar estourada e quando tem muita informação, ou seja, quando essa parte, ou quando esta parte aqui está estourada, é quando está completamente iluminada aqui, ou seja, o rosto da pessoa está aqui, nesse ponto. O ambiente pode estar até assim, mas aqui está assim. E o ideal é que a pessoa esteja bem iluminada e não o ambiente. Ou seja, a parte mais importante é o rosto da pessoa, beleza? Então, se ele estiver para o lado escuro, é subexposição. Tem pouca luz. Se estiver para o lado positivo, independente do lado que esteja, é superexposição, muita luz. E aqui nós temos os modos de disparo. O modo do obturador. Single quer dizer o quê? Ele vai fazer uma foto cada vez que ele clica. Aqui ela vai fazer sequência. Aqui ela vai fazer disparos frequentes. Vai disparar para arrebentar. Aqui é o quake, ou seja, teoricamente é para ficar no obturador eletrônico, não é manual. Então ele vai fazer. Mas se tem um lugar totalmente silencioso, esse negócio vai fazer mais barulho do que você imagina. E aqui é pro timer, o tempo que você vai deixar exposto ali. E o MUP? O MUP você vai levantar o espelho, vai clicar, nunca usei esse negócio aqui. Você clica, aí você fala assim, conta lá, um lugar bem escuro e você quer fazer. A pessoa vai pegar um bombril, vai escrever uma lanterna no lugar escuro, vai escrever alguma coisa. Você clica, clac, e segura, né? Independente do que você configurou a velocidade do obturador. Você segura aqui, na hora que você aperta o obturador, a pessoa vai lá, escreve logo, faz um coraçãozinho, pega um raio de bicicleta, coloca um monte de negócio pegando fogo. Aí a hora que ela terminou, você tira o clacker. Ele de volta. O obturador vai fechar. Isso aqui é mais tentativa e erro que qualquer outra coisa. Não manjo essa parada não, porque vai ser normalmente é muito tempo exposto. Então eu prefiro usar lá na regulagem. Coloco lá um tripé e coloco lá menos 30 segundos. Ou seja, ele vai ficar 30 segundos trabalhando no escuro. Você clica clack e deixa a luz acontecer. A pessoa tem que ficar paradinha. E aí vai. Mas daí tem outras técnicas com flash e os cabal. Bora lá. Modo manual. Modo manual você precisa procurar o equilíbrio da abertura, velocidade e ISO. Por que eu separei o ISO aqui? Porque o ISO é um caso à parte. Não sei se eu vou explicar aqui já. Não vou explicar que é muita informação. Abertura e velocidade você vai tentar equilibrar para ter uma boa exposição. Basicamente o ISO, se você está num lugar que tem muita iluminação, está para o lado de fora, o ISO é 100, basicamente. Se está para o lado de fora, ainda que tem muita iluminação, mas está numa sombra projetada, ou seja, está sobre um telhado, mas tem muita iluminação ainda, na parte de fora, então você vai usar o ISO ali mais ou menos 400, 640, até 800. Agora você está numa parte interna, tipo igreja, você vai estar usando os 800 a 1600. Isso depende da câmera, depende do formato, depende do sensor, depende para arrebentar. Eu estou falando numa câmera fotográfica semi-profissional, vamos dizer assim. Tá? Numa profissional com uma full frame,
é ISO 100, 400 e 800, ponto. Não tem muita variação sobre isso. Por quê? Porque recebe muito mais luz. Num fator corte, um sensor fator corte, ou seja, um sensor um pouquinho menor, ele pega menos luz. Então você vai estar entre 100 e 200, 400 a 640, de 800 vai poder chegar até 1600, às vezes um pouco mais. Só que daí você já está fugindo um pouquinho de uma regra e é conta e risco e pode granular sua foto. E às vezes você vai falar assim, dane-se, que granule, meu Deus, que eu tenha foto. Isso é mais importante mesmo. Então você tem que procurar equilíbrio. Então, então se você tem uma abertura muito grande, você tem que diminuir a abertura, às vezes é a velocidade, então você tem que deixar a gongô retinho. E o ISO ele é um dos primeiros que você tem que pensar. Não tem qual é o primeiro que regula, a abertura, velocidade, o ISO. Depende do que você quer. Por exemplo, festa infantil, criança correndo. Velocidade é a coisa mais importante que tem ali. Porque se você baixar a velocidade de 250, a criança vai ficar borrada. Agora, você vai fazer uma fotografia de uma criança posada num dia de sol, com o fundo longe, um lugar claro, bonitão. Você vai usar uma abertura para ter um desfoque maravilhoso. Você vai pegar uma lente 85mm, vai chegar mais perto possível dessa pessoa que foque. Então você vai fazer a abertura 2.8. Então sua prioridade é desfocar o fundo. Ou não, é um casamento, tá cheio de gente e você quer fotografar, quer aparecer todo mundo. Você vai aumentar, vai pegar a tua abertura ali, vai usar F11, F8, para ficar mais nítido possível essas pessoas. Isso vai depender, porque às vezes você não vai conseguir por causa da iluminação e tal. E o ISO é o que você vai regular. White balance, o que é? É o balanço de branco. Nesse caso aqui, se você prestar atenção, não sei para vocês, mas para mim aqui, o fundo é branco, mas os cubos, eles são cinza com tomzinho de magenta. O white balance ele pode deixar o tomzinho mais amarelo, mais verde, ele vai mexendo então nesses tonzinhos. Mas basicamente ele fica ou mais quente ou mais frio, mais azul ou mais amarelinho. Só que ele há interferência de outras cores. Nem vou entrar nessa questão porque é muita coisa técnica. Então velocidade é a velocidade que você vai clicar. Né? Um carro em velocidade, que você quer borrar, você abaixa a velocidade. Se quer nitidez, você aumenta a velocidade. Uma abertura que você quer focar o olho da pessoa e a pessoa que está atrás dela. Você pode colocar uma abertura menor, ou seja, vai passar menos luz ali. Então você vai usar um número maior, F8. Em estúdio fotográfico se usa geralmente em 7.1 a 22, né? Máximo de nitidez. Você consegue ver os poros, espinha, então você consegue ver a pelinha descascando quando você aumenta no computador. Se a pessoa tiver caspa, você consegue ver o grão da caspa. É coisa absurda mesmo. E o ISO você está vendo que o bonequinho está meio quadriculadinho? Ele está com ISO alto. O que ele quer dizer é que ISO alto ele granula. Né? Quanto menor o ISO, melhor qualidade da tua imagem. Basicamente isso. Beleza? Abertura. Abertura nós temos aqui então. Aqui nós temos aqui uma menor abertura, né? Onde passa menos luz, mas é o maior número de referência. Aqui é a maior abertura, no caso aqui, mas é o menor número de referência. E nós estamos falando, tipo assim, sei lá, eu vou usar esse aqui, ó. Ela deve estar em 2.8 mais ou menos, um pouquinho mais aberto, seria um 2.8. Aqui deve estar 1.4 mais ou menos de abertura, enquanto aqui deve ter F22, entende? Aqui passa menos luz, mas te dá muito mais nitidez. Aqui passa mais luz, mas te dá menos nitidez. Aqui, enquanto passa menos luz, te dá mais nitidez na imagem, tem mais áreas focadas. Aqui também faz com que a profundidade de campo esteja mais focado. Quanto distante atrás de você, vai estar focado ainda. Bacana? Enquanto aqui, provavelmente o teu olho está focado, você está focando a pessoa, o olho dela está focado, mas a orelha começa a desfocar já. Então, pode desfocar bastante a pessoa. Quando você usa aqui? Quando você tem menos luz, quando você quer uma coisa mais artística, isso vai depender da sua decisão mesmo. Que é o sensor. Esse aqui é onde passa a luz aqui. Então, quando você clica lá, a velocidade, ele abre a cortininha aqui e fecha. Tá ok? Então, é o obturador, onde registra o seu clique. E aqui nós temos o ISO. Como ele funciona? É a sensibilidade, que antigamente era do filme, que tinha da luz sobre o filme. Hoje é sobre a área eletrônica. Então, o ISO 200, você quase não tem dificuldade. 6.400, começa a granular. 25.600, você nem sabe o que é que você está vendo lá atrás. Olha a diferença. É uma mesma imagem, só dividida em ISO. Sacou não? Então, quanto menor o ISO, melhor a qualidade. E olha a diferença do sensor, então. APS-C e a full frame. O que é PSC?
PSC é fator de corte 1.5, no caso da Nikon. No caso da Canon é 1.6, ou seja, é menor ainda um pouquinho. Né? E o full frame. O full frame é o que a gente chama 1 por 1, ou full frame, que a gente chama, onde olha o tamanho dele, cara, dá quase 2 do tamanho da PSC. Onde o ISO, esse ISO que nós vimos lá atrás, você vai estar em 3000, ele vai estar parecido com esse aqui, ó, com esse 200. O de 200 aqui vai estar muito nítido, muito nítido. Em compensação aqui não, vai ser parecido lá. Então full frame é muito melhor. França, eu quero uma full frame, legal. Então pensa assim, se a minha câmera custa 5, 6 mil, só a câmera, essa aqui nós estamos falando em mais ou menos uma câmera boa nisso, perto aí de 10, 12 mil. Bacana? Pode chegar a 59 mil, na verdade pode passar de 59 mil reais. E olha a diferença do sensor, como ela capta. Enquanto da Canon aqui, ela está pegando toda essa área aqui do prédio, desde o cantinho até o outro cantinho, de cima até embaixo, aqui, ó, onde pega o barco. Naquela que tem o PSC, que é 1.6, o corte, olha só a área que ela pega. Ela pega o topinho do barco aqui e ela corta completamente. Mas daí não pegam tudo. Cara, tudo depende para que você vai fotografar. É só você se distanciar. Se você tiver um espaço, dá um passão atrás aí que vai funcionar para você também. Principalmente fotografar pessoas, beleza? Diferença entre os sensores. A distância é maior para captar as áreas, ou seja, do mesmo lugar onde você está com full frame, você pega muito mais áreas para cima e para baixo, para direita e para esquerda, do que com a outra. A iluminação vai chegar muito mais luz, vai ter maior qualidade na abertura, da velocidade no ISO, a tua máquina dura muito mais, o dobro, né? Quem tem sensor full frame dura o dobro, enquanto um é projetado para 150 mil cliques, no caso da full frame é projetado para 300 mil cliques, mas passa para 1.500, 1.500 frouxo. Sei lá, levar azar mesmo que não chegar a isso. E isso suporta muito mais número de ISO, né? Aplicações, abertura, velocidade ISO, lente obturador e sensibilidade do sensor. Abertura, então, é a lente, tá? O obturador é a velocidade e o ISO é a sensibilidade do sensor na luz. Se eu parar e fazer uma pergunta dessa para você, você vai entender? Tomando minha aguinha, você vai compreender? Tabela de referência. Tabela de referência aqui é baseada num livro do Roberto Valenzuela e que ele serve para um ponto de partida. Você não deve se apegar a ele para ficar só nele. Mas eu uso ele frequentemente. Mas é muita coisa para memorizar. Cara, você não vai memorizar tudo, você vai memorizar um só. Vai ser muito louco, você vai ver como é que é. Então, se está em uma condição de muito luz, está no ar livre, você vai usar o ISO 100. Basicamente isso, não vai mudar isso. ISO 100 a 200, dependendo da lente. Eu já fiz aqui para fator corte, né? O céu é azul claro, ou tá nublado, ou tem uma sombra aberta projetada no setup, tipo uma marquise, uma garagem que tem paredes abertas em volta. Então você usa 400 a 800. E se tiver uma luz forte, mas num ambiente fechado, 800 a 1600. E se todo lugar fechado, como uma igreja que tem bastante lugares escuros, não, o que eu faço? Você vai subir o teu ISO ali pouco mais, 2000 e pouco. Vai usar a mesma configuração e vai colocar o flash. Qual é o problema disso? E sempre tem um probleminha para resolver. O problema é que você vai matar a luz cênica. A luz colorida, geralmente você acaba com ela. Que às vezes, vou te falar, é muito bom. Porque como a maioria das luzes cênicas os caras usam vermelho e verde, acaba com a imagem. Por causa do sensor. O sensor tem mais pigmentos verdes, né? Então a pessoa vira um incrível Hulk. Eu particularmente gosto do fundo mais azul e a frente um pouquinho mais âmbar. É igual luz de cinema. Se começar a prestar atenção nos filmes, você vai ver que a maioria das músicas de luz de cinema é assim. Então vamos lá. Então nós temos essas três condições. Muita luz lá fora, no nublado ou sombra, e interno, mas com sol lá fora forte. Qual a abertura que eu vou usar? Eu vou falar para você assim, usa f4. Por que f4? Porque a maioria das lentes tem um f4. Mesmo as lentes um pouco mais escuras, que daí eu vou entrar no mérito agora também. Mas você tem f4 na maioria das câmeras. Velocidade, você vai colocar 1/500.
Se 1/500 é como se pegasse 1 segundo e dividisse por 500. Você vai ver a velocidade que vai dar disso. Como o obturador vai trabalhar, certo? Mas coloquei o ISO aqui, Fernando. Eu tô aqui dentro da igreja, né? Tem muita luz lá fora. Coloquei ISO 600. Coloquei abertura 4, 1/500 e ainda falta luz. Você tem duas alternativas aí. A primeira alternativa, na verdade, sim, não é alternativa, você tem somatórias. Você pode baixar para um ponto de luz, que é, ou seja, 1/250, ou se está muito claro, você pode subir para 1/1000, um ponto de luz também, ou seja, o dobro, certo? Então, se eu baixei para 1/250, estou em F4, estou em 1600 de ISO, como que eu faço porque tá faltando luz, tá escuro demais? No Instagram tá mostrando que tá tudo pro lado esquerdo. Você vai fazer o seguinte, você vai adicionar o flash. Bacana? Então, você vai decorar só esse meio aqui e vai trabalhar com esse meio se você tem câmera. Celular, segue o mesmo padrão, só de escurecer um pouco mais, prestar atenção no rosto das pessoas. Composição fotográfica. O que é a composição fotográfica? Essa é uma outra aula que nós vamos conversar. Bacana? Então vamos ficar por aqui. Eu acho que aqui já deu um bom material que você pode já queimar a mufa. Beleza? Espero que você curta, espero que você esteja participando e que isso faça sentido para você. Show de bola? Então até a próxima aula.